Olha que coisa, hein? Um dia depois do Alcolumbre manter a decisão da CPMI de quebra do sigilo bancário do Lulinha e da galera toda lá, não era só Lulinha, né? Tinha Roberta Luxinger, mais um monte de gente ali. O Flávio Dino agora me dá uma decisão no mandado de segurança que, com certeza, ele usou algum trambique, igual o trambique do Gilmar Mendes, para pensar. Se fosse um mandado de segurança puro, deveria ter sido colocado com o André Mendonça, né? O André Mendonça é prevento para decidir coisas do INSS e do Banco Master. Então, se simplesmente tivessem protocolado um mandado de segurança no STF, teria caído com o André Mendonça. Caiu com o Dino por quê? Porque usaram o mesmo truque do Gilmar Mendes, meteram um mandado de segurança num processo que não tinha nada a ver com nada para cair no Dino. E o Dino, da mesma forma que o Gilmar Mendes, decidiu que não, realmente não pode, que tem que ter, que como teve aprovação em bloco de 87 pedidos de sigilo, isso não pode, tem que ser 1 a 1. Detalhe, foi o próprio governo que quis a votação em bloco, tá? E, de novo, isso não quer dizer que não tenha havido avaliação de cada um dos pedidos. Todos eles foram avaliados na comissão. A votação apenas que foi em bloco, a avaliação teve avaliação individual de cada um. Chega a ser engraçado isso, né? Porque no caso do 8 de janeiro, não teve nenhuma individualização de conduta. O Flávio Dino condenou um monte de gente do dia 8 de janeiro simplesmente porque estava lá. Não interessa se teve individualização de conduta nem nada, mas agora ele fala que para a esquerda... Lembra a justiça de 2 camadas? Né? Tem a justiça para a direita e a justiça para a esquerda. A justiça para a direita é duríssima, né? Não estava lá no meio, não interessa o que você fez, não tem que individualizar nada, está condenado por golpe, né? Agora, para a esquerda, não, mas cadê a individualização? Tem que individualizar cada pedido, não pode ter pedido de quebra de um monte de gente ao mesmo tempo, não. Tem que individualizar cada conduta de cada pessoa. Olha o absurdo que é isso, né? O STF vai comprar essa briga. Vai comprar essa briga e vai ter a resposta nas eleições desse ano, na eleição do Senado esse ano, né? O pessoal está se achando muito foda. Não porque estamos aqui, eu matei no peito aqui, matei no peito e resolvi o problema do Lula. É o que disse o Dino. Não interessa se eu ferrei com todo o processo ali, se eu fiz uma mandado de segurança sem sentido, porque deveria ir para o André Mendonça, não interessa se foi um processo antigo, igual o Gilmar Mendes, não interessa nada. Eu resolvi o problema, né? Veja, tradicionalmente, na jurisprudência do STF, isso daí é decisão interna corporis da Câmara. Né? O Congresso decidiu, o Congresso é um outro poder, cara. E tem o poder de investigação. E se tem alguma coisa errada, eles têm que recorrer no próprio Congresso, não é que entrar na justiça, né? Então, é um caso absurdo essa situação aqui. Agora, tem um silver lining nessa história, tem uma luz no fim do túnel nisso daqui, que é o caso tanto do Dino quanto do Gilmar Mendes na Meridit vão para o plenário do STF. E aí, ou seja, ou o STF vai subscrever esses absurdos todos e vai pagar por isso na eleição desse ano, ou então vamos ter uma reversão disso daí. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Bolsonaro 13, Baruch e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, a notícia original do Metrópole era aqui, ó. Dino suspende quebra de sigilo de Lulinha na CPMI do INSS. Tá aqui em cima, que dá para ver aqui na URL, ó. Dino suspende quebra de sigilo de Lulinha na CPMI do INSS. Só que aqui tá aqui, Dino suspende quebra de sigilo da empresária, da Roberta Luxinger, e defesa de Lulinha vê brecha. Por quê? A defesa estava falando que a decisão do Dino já invalidou toda aquela sessão da CPMI. Invalidou tudo, o Dino já decidiu, acabou, não tem mais quebra de sigilo de ninguém, nem do Lulinha, nem da Roberta Luxinger, nem de mais ninguém. Mas a própria equipe do Dino deixou clara que a decisão atendia apenas a Roberta Luxinger. O que isso significa? Isso significa balão de ensaio. Balão de ensaio é quando você faz um teste para ver se a coisa cola, né? Ficou feio pra caramba o Gilmar Mendes com o negócio lá de suspender a quebra de sigilo da Marid, que pegou mal pra caramba. Já tem gente falando em cadeia pro Gilmar Mendes, né? E o Dino ficou com medo. Ele falou, não, deixa eu fazer um balão de ensaio aqui, vamos fazer com a Roberta Luxinger primeiro, para ver como é que vai ser a reação da parada, e aí depois a gente decide o resto do pessoal, né? Se colar esse negócio da Roberta Luxinger, é trivial, né? Até porque o que a decisão dele falou aqui, ó, conforme se extrai da transmissão da sessão de 28 de fevereiro, a aprovação das graves medidas requeridas pelos nobres integrantes da CPI foi realizada em globo, ou seja, em conjunto. 87 requerimentos foram aprovados em conjunto, a pedido do governo. O governo Lula pediu a aprovação em globo.
sem que se tenha dedicado qualquer espaço ao debate ou exame específico acerca das medidas cautelares requeridas, as quais foram chanceladas de forma indiscriminada, sem fundamentação. Isso é o absurdo da história, porque não, houve debate antes. Aquilo ali foi só a votação. A CPMI é um espaço de debate constante. Todas as medidas foram debatidas, né? A questão é que na votação foi feita em globo, por pedido da esquerda, por pedido do governo, né? Então, os governistas acionaram o presidente do Congresso, o Alcolumbre, para tentar anular essa votação. O Alcolumbre disse que não tinha nada de errado. Então isso é mais um problema, porque o Flávio Dino, mais uma vez, está interferindo num outro poder. Lembra, o poder de investigação de uma CPMI do Congresso é um poder originário, está na Constituição, CPMI está na Constituição brasileira. Então, um poder não pode entrar no outro, né? O STF não pode entrar nisso daí. Sempre foi essa decisão. A jurisprudência do STF é sempre isso. Questão de CPMI é assunto interna corporis da Câmara. A Câmara decidiu, está decidido, é o que acontece. É um caso absurdo de, mais uma vez, o Dino usurpando a competência no STF do André Mendonça, porque quem deveria julgar esse mandado de segurança foi o André Mendonça. Nessas alturas, para esse mandado de segurança ter caído com o Dino, é porque o Dino fez algum truquezinho igual do Gilmar Mendes para pegar esse negócio. Eu tentei achar aqui, ó, nenhuma das matérias jornalistas fala em qual processo foi colocado esse mandado de segurança. Porque é lógico que foi num processo. Se fosse entrado inicialmente, iria automaticamente para o André Mendonça, porque ele é prevento nesse caso, né? Mas não, em nenhuma matéria aqui está falando qual é o processo que foi, mas você pode ter certeza que eles usaram algum truque igual do Gilmar Mendes. Pegaram um processo antigo, que já estava com o Dino, aí botaram um mandado de segurança naquele processo, um mandado de segurança que não tem nada a ver com o processo, para poder atingir esse caso, para poder cair com o Dino. E aí o Dino decidiu que não, que eu mesmo, bateu no peito aqui, segurou o BO do Lula aqui, do filho do Lula nessa história, né? Um absurdo esse tipo de coisa. Aqui, ó, Flávio Dino suspende quebra de sigilo da amiga do Lulinha na CPMI do INSS. Aqui, ó, ele determinou ainda que a liminar seja submetida ao plenário do STF, então vai ser votado no plenário do STF. Esse é o lado positivo da coisa. A gente vai ter que saber agora se o plenário do STF vai comprar esse BO inteiro, porque ficou feio pra caramba pro Gilmar Mendes. A questão lá de suspender o sigilo da Maridit, né? E como eu já falei para vocês, já tem muita gente dentro do STF incomodada com essa história. Se todo mundo tentar defender o Toffoli, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, eles vão acabar se ferrando. E agora o Dino quer defender o Lula também. Não tem que defender o Lula coisa nenhuma. Vamos ver como é que vai se portar o resto do STF, né? A gente já tem 4 ministros comprometidos aí. Muito provavelmente o Zanin vai estar também. Ainda assim, os outros 5, com mais um voto de desempate do presidente, que é o Fachin, pode resolver essa parada. Qual vai ser o resultado, eu não sei. Eu acho que o mais provável é que o STF confirme as decisões e pare com todos as quebras de sigilo. Não pode mais quebrar sigilo, é proibido. Eles vão estar comprando para si a decisão de um Senado fortemente anti-STF. Vai ter muito mais incentivo para o pessoal votar contra ministros do STF no Senado. Eles estão comprando a destruição da imagem do STF lá na frente. Vão fazer isso? Não sei. Vamos ver qual vai ser o resultado. Só sei que é um absurdo. Porque o Dino está falando aqui, não, porque não teve discussão. Cara, mas sempre foi assim no Congresso. Sempre foi. Todas as vezes que teve votação em bloco, e o governo se beneficiou inúmeras vezes desse tipo de votação, nunca teve recurso por STF. Agora, não, é como o filho do Lula não pode, tem que bloquear. Dino, faz favor. Um absurdo. Certamente, é porque os jornais não estão divulgando, por quê? Porque isso ajuda o Lula. Então vamos ficar quietinho, não vamos falar nada. Né? Mas certamente isso daqui foi um mandado de segurança em outro processo, porque senão não cairia com o Dino, cairia com o André Mendonça, né? E aqui, ó, o próprio Dino falou também aqui, ó, o próprio Gilmar Mendes falou aqui também, ó, avalia levar ao plenário do STF debate sobre quebra de sigilos por CPI. Não vamos debater isso aqui no plenário, né? Ele quer colocar a questão de que não, que o STF tem que controlar esse tipo de coisa porque não pode deixar esse tipo de coisa. É um desespero desse cara. Ele sabe que quebrando o sigilo da Maridit, o próximo passo é quebrar o sigilo da Fundação Getúlio Vargas, que vai dar direitinho no Gilmar Mendes, né? Ele já está desesperado com a corrupção desse pessoal. O Flávio Dino está tentando proteger o Lula, evidentemente, porque o Flávio Dino sabe que o Lula não vai ganhar a eleição esse ano, então tá fudido se a esquerda perder a eleição esse ano. A situação está ficando complicada, o pessoal está jogando com todas as armas para se manter no poder, e está ficando cada vez mais difícil, porque está ficando cada vez mais exposta a podridão do STF com essas medidas totalmente arbitrárias que eles estão tomando lá.
Vamos ver o que vai dar isso aqui. Não, isso aqui, cara, isso é balão de saia, cara. Ele suspendeu da amiga do Lulinha, a decisão fala dele que é explicitamente só dela, que não é de outras pessoas, não. Mas é evidente que suspendeu a dela, é só entrar com outro mandato no mesmo processo, com o mesmo caminho das pedras, e vai suspender do Lulinha também, pronto. É lógico, evidentemente. Então, ou seja, é abertamente uma manobra do governo para se proteger através do STF. Um absurdo como é que é o STF que está governando o país agora. Acabou, não temos mais uma república. Temos um grupo de 11 deuses do Olimpo ali que decide tudo no Brasil. Um absurdo completo. O Flávio Dino tomar esse... E é ótimo que é outro cara que também que tem potencial para impeachment também, né? A gente já estava falando em 3 impeachments certos, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o Toffoli. O Flávio Dino, mais um que cabe muito bem o impeachment contra ele também ano que vem. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter que fazer isso. E eles estão dando força para isso. Eles não percebem, eles acham que estão abafando, que estão exercendo o poder deles, são idiotas do ponto de vista político. Estão se queimando frente à opinião pública aqui no Brasil. E isso no ano eleitoral, no ano que as pessoas vão lembrar lá em novembro, em outubro, na hora de votar, vão lembrar dessas lambanças que estão fazendo o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, e o Toffoli e o Dino agora também, né? Uma coisa realmente vergonhosa para o STF. E um detalhe, né? Fizeram isso agora no momento da prisão do Vorcaro para tentar gerar confusão, nem tanta gente falar assim na decisão do Dino, tá vendo? Como é que fizeram o negócio tudo junto, no mesmo momento ali, ó, não, quem sabe o pessoal não fala muito, né? Porque bateram pra caramba no Gilmar Mendes por conta da decisão da Marilit, né? Aí o Flávio Dino foi todo com cuidado e fez isso no dia da prisão do Vorcaro para ver se dilui o assunto, se não falam disso. Cara, que absurdo, bicho. E pior que esse pessoal... Sabe por que eles usam esses truques? Porque antigamente funcionava, cara. Antigamente os jornais iam todos falar do Vorcaro, nenhum ia falar disso daqui, mas agora na rede social você tem as duas coisas, vai ter todo mundo discutindo todos os assuntos, né? Hoje o dia tá frenético de notícias, né? E não tem problema, vai ter vídeo para todas as notícias aqui. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.